Olá, meus caros. Vamos falando sobre o fim do mundo ser todo dia. Porque se você for observar todas as notícias que saem todos os dias, você percebe que o apocalipse, o fim do mundo está se cumprindo a todo dia. Todo dia tem um fim. Todo dia tem uma tragédia, todo dia tem violência, todo dia tem um crime bárbaro, todo dia tem alguma coisa que choca as pessoas. Recentemente estava vendo duas notícias. Uma que o próprio namorado é suspeito de ter assassinado a sua namorada. E uma outra, a mais bárbara, é a mãe matando o próprio filho de 6 anos de idade. O filho foi acordado às 5 horas da manhã e ela pediu para ele limpar a casa. Olha se tem cabimento, um menino de 6 anos limpar a casa. Cabia claramente o estatuto da criança e adolescente ali. Aquela criança, coitada. Isso é exploração de criança, trabalho até forçado, trabalho infantil. E a criança recusou, óbvio, é criança, 6 anos de idade. A mãe, já endiabrada, pegou uma cinta e deu uma coça, uma surra no menino, que fugiu para o quintal. E lá no quintal ela executou o mesmo, asfixiando com a cinta. E lembrando que ela tinha uma outra criança que ela estava, me parece, dando até de mamar ou cuidando da mesma. E o mais terrível, ela confessou tudo para a polícia. Isso foi no interior de Goiás. E os policiais, ou melhor dizendo, o delegado foi ver os seus antecedentes criminais e descobriram que ela já tinha matado uma criança. Claro que na época ela foi inocentada, talvez não tinha culpa. Teria dormido em cima de um recém-nascido. Se ela matou o filho dessa maneira, imagina se não teria matado o filho recém-nascido. Aí a desculpa é que ela deu surto, que ela teve um surto, que ela teve um momento de fúria. Ou, se fosse no caso daquela criança, que ela, eu creio que matou o recém-nascido, ter tido uma depressão pós-parto, para justificar o injustificável. Inclusive aquilo que ela respondeu primeiramente era infanticídio, né? Um crime contra a criança, e é previsto na lei. E agora matou aí mais uma criança. Que demônio em vida. Descobriram que ela possivelmente poderia ser usuária de droga, mas não justifica uma coisa dessa. Tem usuárias de drogas que doam seus filhos, que são mais humanas do que essa, que se pode cuidar, dou para a família, dou para alguém. Se essa não queria cuidar dos seus filhos, por que, que ela cuidava dos filhos? Por que, que ela não doou para uma casa de orfanato, para pessoas que vão lá procurar alguém para adotar? Ou não deu para algum familiar, algum ente querido, alguma pessoa que ela conhecia, que era do bem, alguma amiga? Por que, que não fez isso? Um erro não justifica o outro. Então veja só, nós estamos vivendo os últimos dias. Aquilo que a palavra de Deus nos diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E daí? É pai contra filho, é filho contra pai, é mãe contra filho, é filho contra mãe, né? Filhos, filha e filho, né, no caso. Está se cumprindo, todo dia se cumpre o Evangelho, todo dia se cumpre o Apocalipse, todo dia se cumpre tudo, todo dia nós temos um fim do mundo, por exemplo. Para a criança, foi o fim do mundo dela, por conta da mãe. Para a mãe, foi o fim da liberdade dela. E assim a gente está vivenciando isso. Aí muitos ficam se preocupando com o anticristo, o espírito do anticristo já está aí. Fica se preocupando com o Emmanuel Macron, que vai ser o anticristo que vai acabar a terra. E não está vendo que esses crimes já é a própria astúcia do inimigo trabalhando. Não percebe que essas notícias que volta e meia acontecem já é o fim do fim, já é o prelúdio. Precisa vir anticristo, precisa ter a palavra. Está aí, meus caros. O diabo está solto, pintando e bordando. Aí as pessoas se influenciam pelo inimigo e fazem o que o diabo quer e gosta. A culpa não é do diabo, é da pessoa que deu lugar ao diabo.
Por isso que a Bíblia diz: não dês lugar ao diabo. Porque tudo é o diabo, então é só o diabo que tem que ir para o inferno, as pessoas não. Cada um se responsabiliza por aquilo que faz, pelas suas próprias ações. E muitas das vezes a igreja que a gente frequenta ou vai não explica isso. Ah, coitado das almas, é o diabo. Não, a pessoa deu lugar ao diabo. Assim como Judas deu lugar ao diabo. Vamos ter pena agora de Judas Iscariotes? Então, para analisar. E uma notícia boa que eu vi: gêmeos de 23 semanas sobrevivem. 23 semanas dá menos de 6 meses, né? 6 meses daria 24 semanas, né? Mas um mês tem 4 semanas, 6 meses tem 24. Então, de 5 meses e algumas semanas. Isso é milagre de Deus também. É um dos sinais da vida do Senhor, que os sinais seguirão para aqueles que creem. E se não houver milagres, como crerão? Já disse Jesus. Veja só, tantas coisas ruins é o cumprimento da palavra de Deus, como também as maravilhas, os milagres que acontecem são sinais da vida de Cristo. Precisa de mais alguma coisa para você achar que Jesus está próximo de vir? Precisa também você ficar em desespero se ele vir? A parousia, o aparecimento de Cristo, que vai ser visível, que todo mundo vai ver ele, com poder e grande glória. Você tem que temer ele vir com poder e grande glória? Se você está bem com Deus, não tem que temer. Não tem que temer a Satanás, não tem que temer a anticristo, não tem que temer nenhum cumprimento da palavra. Agora, nós não sabemos o dia e hora. Ele pode vir hoje, como pode vir daqui a 1000 anos, que um dia para o Senhor como fosse 1000 anos, e 1000 anos como fosse um dia, porque ele não trabalha conforme o relógio dos homens. Deus não está preso ao espaço e ao tempo. Tanto é que, de vez em quando, eu fico meditando, né? Quantas pessoas que vi, por exemplo, aqui no interior de Santa Catarina, está um dia de sol até bonito. Quantas pessoas que viram esse dia de sol tão bonito já não veem mais? Quantas pessoas que viram esse céu tão maravilhoso já não veem mais? O mar. E não é de 10, 20 anos atrás. Por exemplo, meu avô faleceu, vai fazer em janeiro, dia 29 de janeiro, foi exatamente o dia que eu me converto, 15 anos, que não está mais entre nós. Mas quantas pessoas antes, né? Quer dizer, as coisas feitas por Deus, as primeiras coisas são mais eternas, entre aspas, duram mais do que nós próprios. E os céus, o sol, a lua já foram testemunhas de tantas barbáries nessa terra. Já viram tantas coisas, mas também tantas maravilhas do próprio Deus. E Jesus ainda não veio. Não quer dizer que ele não venha, mas ele ainda não veio. Mas pode ser o fim do mundo para nós, ou o fim da vida para nós, quando falecermos. E aí nós vamos nos encontrar com ele. E ele vai nos julgar pelas nossas obras, quer sejam boas ou más. E já estaremos ou no Hades, ou no seio de Abraão. Boa tarde, Plínio. Márcia, irmão, não aguento ver esse tipo de reportagem, fica uma semana sem dormir, é muito sangue frio. Sim, e não foi a primeira vez, nem vai ser. Quando que Jesus não vir, vai ter isso, lamentavelmente, porque as pessoas dão muito mais vazão, lugar ao diabo do que ao próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita e poucos vão porfiar, vão lutar por entrar na porta estreita e por seguir o caminho estreito. Muitos vão para a porta larga e para o caminho largo, que leva à perdição, que largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. Está aí. Sim, poder. O bigode é só para live, depois eu vou tirar o bigode. Eu acabei fazendo a barba faz pouco tempo. Foi hoje que eu fiz a barba. Essa última geração ou a próxima será a última geração, daí virá o fim. Bom, não podemos prever nada, saber de nada. Porque a Bíblia não é clara, Deus não deixou o número. Se Deus deixasse o número, era muito fácil, todo mundo ia ser salvo. Por exemplo, Deus dissesse aqui, na data do dia 17 de novembro de 2019, eu vou vir, 17 é amanhã, né? Então, todo mundo ia se preparar, curtir a vida toda e, então,
ser salvo, aceitar Jesus. Mas não, ele deixou uma incógnita, um ponto de interrogação, para que ninguém possa dizer. Os sinais estão aí, próximo da sua vinda. As pessoas têm que se atentar. Mas ele virá como um ladrão, de modo repentino. De repente, ninguém vai saber. Assim como é a nossa morte, nós estamos aqui, uma maravilha, estou aqui, saudável, graças a Deus, mas pode vir uma doença de instantes e eu estar dentro da tumba. Como a morte, como a vinda de Jesus, é a mesma coisa, é algo que ninguém prevê, que é imprevisível. E por isso que a gente tem que estar preparado. Então, para analisar. Será que pode ter a terceira guerra mundial? Bom, não sei. Quem sabe é o Senhor. Há indícios de guerras, mas já tiveram tantas outras guerras, rumores de guerras. Muitos chegam a dizer que a Primeira e a Segunda Guerra nem foram guerras mundiais, porque nem todos os países participaram de fato, né? Por exemplo, o Brasil participou, mas o Brasil em si não teve guerra no Brasil. O Brasil mandou militares para o confronto militar, para o confronto bélico. Mas não teve um conflito, por exemplo, do Brasil com a Rússia. Não teve bombardeio no Brasil, isso que eu quero dizer. Então a gente nem pode dizer que seria guerras mundiais, né? Porque os repórteres dizem que é tudo guerra, guerra, mas tem que ser praticamente o mundo todo, guerra mundial é o mundo todo. Apesar, indiretamente, que o mundo todo está participando, porque alguns estavam vendo, alguns estavam torcendo, outros mandando, inclusive o exército, sua tropa, como o Brasil fez, para pelejar por uma ideologia ou por outra. Vamos ver aqui. Não sabemos nem a hora nem o dia, isso, Marinaldo. Aliás, Marinaldo. Às vezes, quando disciplino meus filhos, fico o dia todo chorando escondido deles. É horrível torturar uma criança. É claro que é, mas eu apanhei muito na época, né, que eu fui educado com meus avós, eu fui criado por eles. Mas, no entanto, assim, até meu avô, que vamos dizer assim, que me dava mais surra e disciplina, a gente via que ele não queria dar, né? E às vezes pedia desculpa quando era demais. A Bíblia diz que a criança deve ser disciplinada, mas com equilíbrio. Porque às vezes, se você também não der um ralho nela, vamos dizer assim, né? Uma bronca, uma chineladazinha, ela vai continuar a fazer coisas erradas. Então, às vezes é necessário. Agora, com equilíbrio e temperança. Não vai dar para espancar. Inclusive, nós temos no Brasil a lei da palmatória, né? Não pode dar para espancar. Agora, dar até matar é complicado. Eu já percebo que é o próprio inimigo que a pessoa dá aquela vazão, aquele lugar para o inimigo e faz aquela loucura. Eu compreendo que seja isso. Por exemplo, minha avó contava, olha, minha avó, se fosse viva, ela tinha 100 anos nesse ano. Então, deve ter ocorrido há mais de 80 anos esse episódio, ou 90. Que ela estudava e a professora colocou alguém de castigo debaixo do assoalho, que naquele tempo, na época dela, era casa de madeira, né? E o que ocorreu? Uma cobra picou a criança e matou. Ela dizia que na sua época as professoras batiam, como ela mesma diz a expressão, né? De deixar o cu em vergão. É assim que a avó dizia, né? As nádegas em vergão, quer dizer, com mancha, com marca. É quase um espancamento para aprender. Às vezes a pessoa tinha doença e eles achavam que era preguiça para não querer estudar e batiam mesmo. Isso aqui não pode, né? Já a avó, ela disse que ela não teve muita bronca ou surto, principalmente o pai dela gostava dela, acho que a mãe dela que às vezes dava bronca nela. E com relação aos filhos e aos netos, a avó nunca bateu, nunca fez nada. Inclusive, ela defendia os filhos e os netos quando o próprio marido, meu avô, queria bater deles, né? E talvez foi por conta dela ter visto isso na própria escola dela. Então, essas torturas lamentáveis sempre existiram, né? Quem vai vir na Terra primeiro, o anticristo ou Jesus? Quem vai vir na Terra primeiro, como eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação, será Jesus, o aparecimento dele.
Agora, o espírito do anticristo já está aí desde o início, desde quando surgiu a igreja primitiva. Só falta ele se desabrochar, né? Ele surge, eclodir. Tá? Agora, sinceramente, quem quiser crer, que creia. Mas, à luz da palavra do Senhor, não creia que seja Emmanuel Macron, não creia que seja o Gerard lá, que é o genro do Donald Trump. Não creia que é essa gente, porque inclusive não bate com as profecias. Não vai atrás desses YouTubers que não conhecem nada da palavra de Deus. Eu tenho acompanhado algumas coisas de escatologia já há algum tempo e percebi que muitas coisas que o Senhor falou é para o povo judeu e que possivelmente o anticristo vai surgir lá para os mesmos, ou para aquelas que outrora eram conhecidas, as nações que tinham outros nomes, por exemplo, quando se fala em Ásia Menor, na Bíblia, né? Está falando de Turquia. Então, são países que existem atualmente. Aí você vai achar que é o presidente da Turquia, sabe-se lá. No entanto, não podemos afirmar categoricamente, para não cair no erro, como de Ellen Wright e Guilherme Miller, que foram aí os precursores do movimento adventista, para não cair também no mesmo erro como alguns primeiros cristãos fizeram, de apontar que era Nero, que era Calígula, que era César, os imperadores romanos dos anticristos, que achavam que Jesus já ia vir tão depressa que não ia durar tanto tempo, não ia chegar. É isso que nós estamos aí mais de 2000 anos. Então, para analisar, é muita confusão. Sim, se o anticristo vir primeiro, nós teríamos ficado, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes. Tem gente que não crê que vai vir a grande tribulação, e aí é que eles ganham audiência no YouTube, com visualização e monetização, porque colocam medo no povo, pânico no povo. Até comentei no outro canal lá. E aí diz que tem que estocar comida, estocar água, tem que subir para os montes, fazer a loucura que nem um povo fez da Rússia não faz muito tempo, faz uns 30, 40 anos atrás. Isolou lá numa ilha, morreram quase todos, poucos se salvaram, porque era uma ilha, não, perdão, uma montanha muito íngreme, muito alta, e tiveram que ser resgatados por helicópteros, porque eles foram para ficar nessa montanha 3 meses, porque era mais ou menos a data que era dada a vinda de Jesus, né, a concepção deles. E passou os 3 meses, passou 4, passou 5, e nada de cumprir, e foi morrendo, porque faltou mantimento, faltou água, não tinha mais como descer, né? Estavam fracos. Olha a loucura mesmo. Márcia, viu a confusão que a maçonaria fez com os terraplanistas? Sim. Olha, sinceramente, eu sei que muitos vão dizer, não, a Terra é plana, porque Josué falou, quando ele orou a Deus e a Terra parou, o Sol parou, enfim. Eu não quero saber se a Terra é redonda, plana, para mim tanto faz. Também não sei por que isso, se a Terra é plana, se a Terra é isso, se a Terra é aquilo. Até eu nunca falei isso nos meus canais. Eu não, sinceramente, para mim é irrelevante, é um assunto irrelevante. Eu sei que tem muitas coisas que nós não aprendemos bem, que fomos enganados. Agora, ficar nessa discussão pequena, tacanha, não vejo uma coisa boa, proveitosa. A maçonaria, ela está em tudo. Da maçonaria a gente pode falar porque a maçonaria está em tudo. Está dentro de igreja, fora de igreja, em política, está em escola, em universidade. Enfim, você pode estar falando com maçom e você não sabe. Assim como me ocorreu comigo. E por isso que eu não galguei algumas posições ou tive uma vida profissional daquela que eu queria, porque eu falei algumas coisas que eu não sabia que o camarada era maçom e falei algumas coisas indiretamente para ele, contra ele. Tá? Então, é isso. A fome, a pornografia, a violência, a corrupção, a telegrafia, a igreja por cada dia está mais perto, pois o mundo está terrível. Sim, está cheio de problemáticas. Possivelmente no Brasil não vai ser, dificilmente.
Verdade, isso aí, Andressa. Coitada da minha tia, estocou água em garrafas PET, velho, 7 dias, porque ela acreditava que não ia acabar em 2000. Sim, mas isso ocorreu, sim. Eu me recordo que na virada de 99 para o ano 2000, eu tinha 9 ou 10 anos de idade. E aí a minha mãe me forçou a ir para a igreja, que eu tinha que aceitar Jesus, porque senão eu iria perecer para o inferno. Porque Jesus ia vir na virada de ano. Aí fizeram todas as igrejas que você poderia imaginar, vigília. Vigília para todo mundo aceitar Jesus, que Jesus ia vir, porque ia cumprir a profecia do Nostradamus, né? 1000 anos passará, 2000 não passará. Até hoje estão com essa profecia, porque eles dizem, por exemplo, que o cálculo que fizeram está errado, porque Jesus nasceu 4 ou 6 antes de Cristo, então, e ele teria falecido em 29 ou 33 antes de Cristo. O outro cálculo depois desse 2000 sobre a mesma profecia do Nostradamus foi: então Jesus vai vir no ano de 2004, porque se Jesus nasceu no ano quarto ou sexto, aí que faria, então, o 1000 anos, né? Contando daquilo, uma lógica lá, um cálculo maluco. Aí não deu certo, entre 2004 e 2006. Inclusive, em 2006, em 6 de 6 de 2006, os satânicos fizeram um evento do número 666 na Terra, com magia negra, com várias coisas. Aí agora estão dizendo que é no ano 2029 ou no ano 2033 ou no ano 2027, pois vai fazer 2000 anos certinho após a morte de Cristo. Porque segundo o calendário seria em 29 ou de 27, 29 ou 33. Então é uma loucura, uma loucura. Sim, teve um pastor que também falou isso, Plínio. E baseado na loucura do Nostradamus ou de qualquer outra loucura dos estates, porque tudo vem dos estates. A Márcia disse: é verdade, para mim também, se ela é plana, não é, para mim o que importa é ela estar funcionando, verdade. Eu ouvi falar que o pastor falou que Jesus vai voltar, mas não é assim? Foi um pastor assim que falou. Então eles fazem essa loucura aí, esses, vamos dizer, alardes, o povo ficar assim. Aí depois eu comecei a questionar muito sobre isso, e já dentro de igreja, já como obreiro e membro. Ué, Jesus vai vir, mas por que a igreja fica cobrando, por exemplo, dízimo, que quem não dá o dízimo vai para o inferno, se o dízimo é algo material, não é algo espiritual? Ah, mas é para ganhar alma. Não, o dízimo é para ajudar pessoas necessitadas. Aí veio agora recentemente aí, alguns, não é? Alguns no canal disse assim, porque eu falei de vídeo já anteriores, né, muito tempo atrás, sobre dízimo. Ele disse: o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor. É a casa do Senhor que fala em Malaquias era o templo de Jerusalém que foi destruído em 70 depois de Cristo. Como é que você vai entregar agora a casa do Senhor se você não pode ir lá entregar? E a casa do Senhor no Novo Testamento não é o templo de Jerusalém. A casa do Senhor somos nós, o templo de Deus vivo, que Deus revelou ao apóstolo Paulo. E o dízimo na época era para quem? Para os necessitados, os estrangeiros, para os órfãos, as viúvas e os levitas. Não era simplesmente para estar na casa do Senhor, no gasofilácio, lá no cofre, e deixar lá para só pastores usufruírem e ostentarem as suas riquezas. Era para a obra. Era para ajudar os necessitados. A obra é os necessitados. Tem lógica você colocar ou levar o dízimo para a casa do Senhor para deixar lá dentro do cofre, enquanto contrapartida, enquanto isso, tem pessoas perecendo na rua, tem mendigos precisando de uma comida, e você poderia pagar um prato de comida para ele, e você não pagou porque deixou lá dentro do cofre da igreja lá, como fosse um banco lá. Tem lógica isso. Imagina assim que lá na igreja não tem nenhum membro, só tem o cofre. Você só vai lá para depositar, para ficar lá como fosse uma espécie de banco, né? Com poupança, com correção monetária, com juros e tal. Esse tem lógica. O dízimo não é obrigatório. Segundo, se é para dar, é para ajudar pessoas, não é para ajudar instituições, a ajudar pessoas como?
órfãos, viúvas, estrangeiros, necessitadas, e aquele que faz a obra ministerial, pregando a palavra sem ostentar riqueza e sem ser uma pessoa avarenta. Muitos criticam esses pregadores de rua. Por exemplo, o irmão Rodrigo, eu acompanho ele, né, na Praça da Sé. Tem vários, mas no meu modo de ver, à luz do Evangelho, eles fazem mais aquilo que Jesus quer do que muitos que estão dentro de templos, porque Jesus não ficou pregando só em templos e sinagogas, pregava era fora das sinagogas, era nas ruas, era nas praças. E se eles não cobram muito ou só pede para ajudar no custo da viagem, não tem pecado algum. Aí o interessante é que passa ali, eu vejo às vezes os vídeos dele, né? Um monte criticando, vai trabalhar, vadio. Sai daí de pedir dinheiro, não sei o quê. Por que esses caras que passam ali, que já estão até um pouco endemoniados às vezes, não vão lá dizer para o Edir Macedo, vai trabalhar, Edir Macedo, seu vadio, malandro. Você ganhou dinheiro na custa dos fiéis, seu vagabundo. Isso aí não tem coragem, porque vão ser presos, vão ser processados, e dentre outros pastores picaretas. Às vezes me dá um asco, e isso não é só desses paupérrimos. No caso ali passou, foi um rapaz que estava catando latinha, mas é de pessoas do senso comum, arrogantes, ignorantes, que dão às vezes para o Edir Macedo, que dão às vezes para o Valdemiro Santiago, que dão às vezes para esses pastores midiáticos, e para o pobre necessitado não dá. Que às vezes precisa, aliás, que precisa e nem pede, e eles ficam pedindo mais do que os próprios pedintes. Eles precisam, o pobre necessitado não precisa. Para você ver a hipocrisia. Né? Sim, ele não acredita em arrebatamento, está virando uma religião, verdade. Não, Luiz Rogério, nunca vi falar desse pastor Juan Ribe Pagliari, aliás, Pagliarim, da Igreja Paz e Vida. Aliás, aqui tem Vida e Paz, não Paz e Vida, aqui na minha cidade. Foi um cara que abriu daqui mesmo. Daniel pergunta, Daniel, que existe membro online? A questão não é ter membro online ou membro dentro da igreja. A questão é você ser membro de Cristo observando os mandamentos do Senhor. Se você ama a Deus, todo o seu coração, exalta Ele, não é uma pessoa egocêntrica, não idolatra outros deuses, não é apegado ao dinheiro, Deus Mamon, não se prostra diante de outros deuses de bebedeira, de prostituição, de exagero, de extremismo, você está observando os mandamentos do Senhor e está sendo membro do Senhor. Porque tem muitos que são membros de instituições religiosas e não são membros do corpo de Cristo. Muitos podem ser membros online, como você falou, e não estão sendo membros de Cristo. Agora, se eu condeno pregação online, se eu condeno Santa Ceia online, se eu condeno membro online, não condeno. Porque se a pessoa está ligada ali, como tem pessoas aqui ligadas nessa live que eu estou fazendo, são 8 pessoas, eles estão aqui porque eles querem ouvir, vocês estão aqui porque vocês querem ouvir alguma palavra de Deus. E se querem ouvir, estão agradando ao Senhor. Porque o próprio Espírito de Deus está trabalhando. Porque se não fosse o Espírito de Deus que convence o homem e a mulher do erro, muitos nem estariam na live, observando. Então, às vezes, o camarada não vai na igreja, no tempo, mas vai na live, na internet. É o meio, é um instrumento para ganhar alma. Não podemos condenar isso. E alcança muito mais pessoas do que, às vezes, no tempo, naquela sistemática. Porque Deus não está em tempo necessariamente. Deus está lá, mas está em vários lugares. Ele é onipresente. É por isso que quando a pessoa diz para você ir para a igreja, se você não for para a igreja, você está salvo, ela está totalmente errada, redondamente enganada. Porque Jesus disse, os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, em qualquer local. Quem te justifica é o Senhor. Se a pessoa quer ouvir a palavra, ela ouve o seu trabalho em qualquer ambiente. Se fosse assim, não teria pregação em qualquer ambiente. Por exemplo, eu quando estava afastado, e eu digo afastado, não é de igreja, afastado até um pouco do Senhor mesmo. No ano de 2009 até 2012, ou até 2011, eu não queria saber nem de Bíblia, não queria saber de nada. E o que Deus trabalhou para me convencer a voltar a Ele?
Eu ligava a TV e na minha casa só pegava a Band, né? Na minha TV específica, na outra TV pegava outros canais, porque não tinha parabólica. Aí na Band, na madrugada, tinha pregação. E às vezes eu não dormia e ficava ouvindo a pregação. O que eu ouvia? Silas Malafaia. Quando não era o Silas Malafaia, era o Egésio Soares. Aí depois foi vindo aqueles outros lá que eu já não tinha muita, assim, vontade de ouvir, né? Como o Valdemir Santiago, o Duque, e dentre outros. Eu já contei até um pouco disso no outro canal. Mas foi uma maneira que Deus trabalhou. Aí eu comecei a gostar um pouco da pregação do Silas Malafaia, e aí já dá um temor, aí eu já comecei a ter despertamento para pegar a Bíblia e ler novamente, aí comecei a ter despertamento para pegar os hinos que eu tinha guardado, para colocar no computador, escrever, digitalizá-los, né, e deixar guardado no computador, comecei a fazer hinos, e assim o Espírito de Deus foi trabalhando. Precisou alguém dizer, Bruno, vai para a igreja, senão você vai para o inferno. Volta. Aliás, fizeram um monte disso, né? Não pensa que eu não tive isso, não. Foi quase um ano, assim. E vinham os irmãos em casa, ai, irmão, não faça isso, o mundo está perdido, o Senhor é uma benção, o Senhor é uma benção. O irmão é de doutrina. Agora eu vou sentir falta do irmão, eu disse, mas eu não dá, não dá, não. Deixa na mão de Deus e não adianta. E o que a Bíblia diz, nem por força nem por violência. E eu fui vindo aos poucos. Tem muitos erros, tem muito ainda. Mas eu parando para analisar do jeito que eu estava quando eu saí, e eu até fiz uma confusão entre religião e Deus, e o jeito que eu estou hoje, eu estou muito mais com Deus do que eu estava. E eu fui trazendo aos poucos. Então não adianta a pessoa colocar limites, é farisaísmo, não vão e impede que os outros vão. Quer dizer, não querem que o evangelho seja propagado de outra forma, mas Deus quer para ganhar as almas, e aí fica impedindo as pessoas de alcançar a salvação. E muitos vão pagar até por conta disso. Aí sabe o que me ocorre? Para fortificar mais a minha fé, eu já estava na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, eu tenho um professor que é católico. Até penso que esteja ligado com a maçonaria. Mas começou a pregar a Bíblia dentro da própria instituição. Começou a pregar a Bíblia na hora que ele dava as aulas. Lia a Bíblia, sabe o que é ler a Bíblia? Inclusive, no ano de 2015, ele chegou a dar um versículo bíblico para cada um e ler. Inclusive, eu me recordo que eu li em Coríntios, que fala sobre a questão de prostituição, e cada um lia um versículo, aleatoriamente. Então, não é Deus trabalhando? É Deus. Não tem como fugir da vontade de Deus. Por isso que dizia, se não me equivoco, o profeta Abacuque, que você pode se esconder entre as estrelas, você pode se esconder nas profundezas do mar, que Deus vai lá e te pega. Não tem como te escapar. Então é assim, ainda mais no Brasil, que 97% das pessoas se dizem cristãs. Você vai ouvir, mesmo Jesus, de modo irônico, zombando de Jesus, em qualquer momento, qualquer hora que você estiver, aonde você estiver, em qualquer hora, em qualquer momento. Ô Luiz Rogério, eu não sou reverendo, não sou pastor, não sou. Eu posso ser considerado obreiro, porque eu fui ungido obreiro. Mas eu gosto de ser chamado de pregador, pode chamar só de Bruno, não tem problema, né? No canal. Até aqui nesse canal, inclusive, eu coloquei pregador Bruno Gil. O irmão está falando do pastor Antônio, da Igreja dos Amor, não sei onde que está o Antônio Ribeiro. Está falando do pastor Antônio Ribeiro? Ou é outro Antônio? Eu conhecia na Deus Amor o Antônio Ribeiro. Se eu canto na igreja, cantava na igreja. Lá no outro canal lá, eu coloquei alguns hinos, né? Na realidade, aqueles hinos eu tinha começado a fazer eles, né? Tinha meio que acabado de fazer eles, assim, estava ensaiando e eu começava a cantar na igreja. Eu devia ter feito em 2005, 2006, aí foi melhorando para tocar, porque eu aprendi bem o violão em 2006, comecei em 2005. E começava a cantar na igreja desde 2005 sem um violão, quando dava oportunidade. O primeiro hino que eu cantei na igreja foi um que eu já coloquei aqui no canal, claro que eu gravei em casa e coloquei. E não era bem assim, mudei algumas coisas depois, que é aquele que diz o seguinte: Ele me livra dos laços do maligno, está todos os dias comigo. Nos seus braços fortes para sempre estarei, seguro e nada mais temerei, nada mais temerei. Antônio Ribeiro, não sei.
Não sei, não está mais na própria IPDA. Uma vez ele tinha saído da IPDA, né? Tinha saído, tinha sido disciplinado, né? E voltou. Mas a Cacilda, que é a mulher dele, não está na IPDA? Eu acho que está. Não, não acredita em arrebatamento no espírito, no céu e no inferno. Aí muitos vão dizer, mas Jesus disse que maiores obras que essa que eu fiz farei, se crer no meu nome e tal. Como está em João 12, 14, ou 14, 12, né? Bom, é a fé de cada pessoa, mas pode ser um trabalho muito disso aqui, ó, da mente ou da psique. Eu posso fingir tudo. A nossa mente, ela é bem boa para várias coisas, né? Eu posso fingir várias questões e não necessariamente ser o próprio Espírito de Deus. A pessoa cai no chão e diz que está no inferno. Estou vendo o inferno, mas pode ser induzida claramente pelo pregador. Agora, se do nada ela cai sem ter nenhum induzimento, nenhuma pregação para que ela caia, e outra, cair no espírito, eu nunca concordei, porque quem cai é o inimigo. Quem cai é o inimigo, a pessoa que está endemoniada, ou que está com problema com pressão alta, ou que deu algum problema físico nela. Cair no espírito, já tem a dança no espírito, cair no espírito, só, tudo é espírito, tudo é gospel, tudo é evangélico, meu Deus do céu, né? E outra, eu preciso saber como é o inferno para mim estar mais firme com Deus, eu preciso, porque não é por força nem por violência, não é por medo que eu tenho que aceitar Jesus Cristo, mas sim pela sua ação, pelo seu sacrifício para salvar a todos, pela sua graça, pelo seu favor merecido, como um ato gratuito, como um ato de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Eu tenho que aceitar Jesus. Não é por medo dele, não é por medo da possibilidade de eu ir para o inferno, mas sim porque de fato eu compreendi o Evangelho e compreendi um pouco do amor de Deus. Agora, isso até que eu acabei de falar da questão de medo, de as pessoas colocarem medo na gente com relação à vida de Jesus, eu quero fazer uma live específica para contar algumas coisas, porque apesar de eu não estar na igreja assim como membro e obreiro, eu visitava a igreja. Não era só a IPDA, era Batista, Esperança e Assembleia, acho que eram só essas três. Quando era criança e adolescente, mas só que eu visitei mais mesmo a IPDA, porque os meus familiares eram da IPDA, né? Uma metade era católica, outra parte era de IPDA. Não me recordo se tinha gente dos parentes da minha avó, até tinha da Assembleia de Deus também. Então, eu ia por conta disso, mas eu ia lá como qualquer um visitante. Mas mesmo assim, eu tinha as ameaças. Então, eu tenho muita história desse tempo aí. E por isso que eu tinha uma aversão à religião e já até uma espécie de ateísmo, porque eu não gostava daquilo. Aí quando meu avô morre, aceita Cristo Jesus, por conta também do medo da morte, do porvir, que vai ser, e foi também por conta do medo, mas só que eu aceitei o Senhor Jesus na rua, não foi dentro de igreja. Depois tive que confessar lá dentro de igreja, porque se não confessa, não vai ser membro, não pode participar de nada lá. Tem aquela ritualística, a norma, né? No fundo, aquilo que eu tinha certa ojeriza e aversão quando eu era ateu, eu comecei a ter depois de cristão, conhecendo a palavra. E eu comecei a perceber o seguinte: não, a palavra é boa, Deus é bom, mas só que a religião é perversa. E depois, quando eu saio, o inimigo me engana um pouco ali, que eu fico assim: Deus, eu fiz tanta coisa, o Senhor não me deu nada. Nesse sentido, assim, quer dizer, eu me escapei de tanta armadilha do diabo, eu não fiz besteira, eu não roubei, eu não. Porque tinha isso no PDA, né? Tinha muito roubo. Como que eu digo, tipo, na norma não podia você tirar por fora, pegar um dinheiro lá de dízimo de oferta, e muitos pegavam, eu pegava muito. E também não me prostituir, e podia ter prostituído, porque as oportunidades que. E. Enfim, eu fiquei revoltado por conta disso, né? Depois o Senhor trabalhou mais na minha mente. Mas no fundo era aquilo que eu pensava. Quando eu li a Bíblia primeiramente, olha, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor tem tantas coisas maravilhosas, não era aquilo que me falaram, aqueles medos que me disseram, porque eu comecei quando eu li a palavra de Deus, por isso que eu digo que é importante ler a palavra de Deus, desmistificar muitos mitos, muitos tabus, muitas mentiras.
Por exemplo, a minha mãe nunca leu a Bíblia, mas ela era doutrinada pela sua irmã, que também não teria nem lido a Bíblia, porque ela me confessou, não sei agora se leu, mas ela disse que nunca tinha lido ela toda, alguns, ou talvez o Novo Testamento todo, mas não ela toda. Então, ensinava coisas estapafúrdias, do tipo: olha, Bruno, se você não for bom menino, Jesus vai castigar, Deus vai castigar, né? E olha, Jesus está vindo, te prepara, vai cair as estrelas do céu, vai cair tudo, vai ser um fim do mundo, aquela coisa toda, e sempre revelando Deus como uma espécie de monstro, ou de um homem carrasco, ou de um homem severo que não tem misericórdia por ninguém. Eu sei que Deus é amor e é justiça, mas Deus também tem misericórdia. Inclusive, Jesus disse: não impeçai as criancinhas de vir até a mim. E as crianças foram a Jesus não porque foram induzidas pelos seus pais, elas que quiseram ir, pela inocência delas. Então, por isso que eu digo que tudo que é forçoso, é errado, é carnal, não é de Deus. Porque o Espírito de Deus convence o homem e a mulher de todo erro e todo pecado. Ele dá oportunidade, ele incentiva a pessoa a ir. Se ela não quiser ir, é problema dela. Agora, não é um homem, não é ninguém que vai convencer, vai mudar, né? Então, nessa questão, a religião peca em muito. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, é próximo a nós mesmos, Paulo. Ouvi uns boatos que Billy Graham era maçom, para mim, papo furado. Não que ele não seja, não que ele não fosse, né? Mas que ele tinha envolvimento, tinha. Pode até não ter sido. Porque em um dado momento o próprio Billy Graham começou a pregar coisas heréticas, né? Tipo a teologia da. Não é da, né? É a teologia universalista, ou do universalismo, que pregava o seguinte: que todo mundo poderia alcançar, perdão, a salvação, até mesmo se não aceitasse a pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, os islamistas, os comunistas, se aceitassem só Deus, já poderiam ser salvos. Porque, por exemplo, não poderiam ser salvos se olhasse para o céu e visse que, ou tivesse na sua ideia que o céu existe porque eu teve um Criador, esse Criador pode ser Deus, eu acredito nele, então eu vou ser salvo. Que a Bíblia diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus, que a natureza fala do Criador. Isso é verdade. Eu até creio, mas para os povos mais primitivos, não como regra, como uma exceção à regra. Então isso é muito complexo e quando for abordado, falado, tem que ser falado, tem que ser dito de uma maneira bem coerente, com calma, né? Porque senão dá a entender que a gente não precisa aceitar Jesus Cristo, é só olhar para o céu, para a natureza, eu creio em Deus e pronto. O que você acha acerca do segundo casamento? Segundo casamento após a morte? Viado? Segundo casamento após o divórcio? Não deve ser isso? Olha, depende. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso. Acho que deve ter mais de 5 vídeos. Existem três possibilidades: infidelidade conjugal, abandono afetivo ou abandono e violência doméstica, que são os três motivos mais comuns para a pessoa pedir divórcio, que ensejam o divórcio e possivelmente o segundo casamento. Porque a pessoa não tem culpa de nada, foi abandonada, ou foi vítima de engano, ou foi vítima de violência. Ela vai ter que ficar a vida toda sem ninguém, mesmo tendo desejo, quanto que Paulo diz: se tenha desejo, ou não é para você se abrasar, então que case. Se você está se abrasando, que se case. Como é que fica? Então eu vou ficar. É isso que eu penso. Eu posso estar equivocado, mas a Bíblia também não diz: ó, segundo casamento, divórcio, está em adultério, está em pecado, vai para o inferno. Jesus, quando diz em São Mateus 19, 6, que se não for por infidelidade conjugal, quem separa e casa com outra em adultério, aquele está casado com a outra, mesmo estando casado, está em adultério, é naquele caso que não é por infidelidade conjugal. Então veja bem, eu não vou casar porque não posso casar. Minha esposa, hipoteticamente, está com outro homem, me abandonou, não quis mais saber de mim. Já até pediu divórcio. Eu dei o divórcio, que eu posso divorciar. Aí eu tenho desejo por mulher, eu vou ter que modificar o membro dos meus corpos, eu não vou casar, vou ficar naquele abrasamento, naquele desejo, naquela luta, até o fim. Fica complicado.
Depois chega a minha velhice, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Não tenho filhos, porque ela me abandonou sem deixar um filho. Como é que fica? Aí você acha que Deus não é amor, não é misericórdia para entender isso? Por isso que a gente não pode ser legalista, interpretar tudo de acordo com o que está escrito ou o nosso modo de interpretar. Tem que analisar todo o caso, e toda a regra tem exceção à regra. Imagina se Jesus fosse legalista e tinha mandado os fariseus apedrejar Maria Madalena porque ela foi pega no ato de adultério. Mas ele disse: não, espera lá, tem hipocrisia aqui. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Quem não é adúltero atira a primeira pedra. Porque naquele caso, quando Jesus estava falando ali, tinha homens adúlteros e eles só pegavam para cima das mulheres. A mulher não poderia ser pega em ato de adultério, mas o homem podia, e não era apedrejado. Davi não foi pego em ato de adultério, aliás, não é que não foi pego, ele não foi pego, mas foi descoberto em ato de adultério. Por que ele não foi apedrejado? Era a lei. Mas ali Davi ele foi esperto, ele utilizou a lei para o seu próprio benefício, já até expliquei no vídeo. Porque tinha uma lei que quando o sujeito, eu não me recordo mais o nome da lei, ele ia para a guerra, ele deixava um documento dizendo, se ele não voltasse mais da guerra, que a mulher poderia casar. Então ele queria encobrir tudo. Tanto é que ele colocou Urias na frente para ser morto, e aí ele sendo morto, automaticamente ela poderia casar, porque ele já tinha deixado a carta que se não voltasse, ela estava separada, ela estava divorciada e poderia casar novamente, né? Porque já era viúva. Então, ele escapou um pouco por conta disso, e porque também era rei, né? Agora o pobre, então quer dizer, o rei pode cometer adultério, ele não tinha um coração segundo Deus, e Deus não usou de misericórdia para Davi. Veio a espada sobre ele, sofreu as consequências. Eu não estou recomendando para ninguém fazer coisas erradas. Não estou recomendando, ó, vai adulterar, porque Davi adulterou e foi perdoado. Não, não estou dizendo isso. E no caso que eu estou comentando aqui, de segundo casamento, não é da pessoa que fez o adultério, é da pessoa que sofreu por conta do adultério. Por exemplo, a minha esposa adulterou, não fui eu que adulterei, e não quis mais saber de mim. Eu não estou falando que eu adulterei e estou contra a esposa e vou ficar contra a esposa. Como até é o caso aí de um reverendo, né? O Luiz falou de reverendo, o reverendo Caio Fábio, né? Porque ele que adulterou. Ele andou primeiro com a secretária e depois deixou a secretária e casou com outra mulher, né? A mulher, aí fica a questão, a mulher dele, dos filhos dele, biológico, está casada hoje. Mas ela não teve culpa, porque foi o Caio Fábio que fez o que fez. Então ela poderia casar. Sim, pessoa é falsa, não é? Será que eu pequei quando eu era da EPDA, não queria ir na revelação por achar estando todo dia uma estrela da revelação? Não, em relação à revelação, é tudo com equilíbrio. Porque eu não duvido que Deus revele. Eu não sou contra a dom de revelação. Mas a gente que tem o Espírito de Deus decide muitas coisas. Tem coisas que não é de Deus, não é da carne. A pessoa tem um insight, dá um estalo, ela pensa, eu vou dar aqui, soltar, vai que tem alguém. Pronto. Ou ela conhece a pessoa, chama a pessoa e dá uma profecia lá para ela. Enfim, eu já falei muito sobre esse caso de revelação. A questão não é só na IPDA que tem revelação, né? Tem outras igrejas que têm, né? Inclusive as dissidentes e saíram da própria IPDA que ainda tem essa praxe de revelar, né? Como igreja que até aqui na minha cidade tem, mas é precisamente para o pessoal de Curitiba, que é do Alexandre da Rosa, né? A Igreja Visão Missionária, depois também de Curitiba, do Alemar Lacerda, Pentecostal Jesus Cristo, acho que também tem revelação. A Assembleia, em um dado momento tinha, mas vai ficar só na questão de profecia. E, enfim, tem várias, né? Tem várias. Cada dia surge uma nova. Agora, a verdadeira revelação de Deus é aquela revelação que Deus deu a Daniel. Que Daniel relembrou o sonho do rei e ainda decifrou o sonho do rei, porque tinha esquecido o próprio sonho. Isso é revelação de Deus, né? Revelação de Deus é aquela que Deus deu para José: vamos para o Egito porque o Herodes quer matar o menino. Ali diz que foi revelado por divina revelação, né? Dentre outros casos que você encontra na própria Bíblia. Isso é revelação do Senhor.
Deus os abençoe, meus caros. Eu vou encerrando a live. Boa tarde e até uma próxima.